Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando o episódio e tenho a sensação de estar aqui de novo comigo, meu amigo, irmão Lucas Serrano. Opa, Aí a lenda voltou. E o de casa já, mais de casa do que eu, o Ian. Ian, por favor, se apresente. Não é tão necessário, mas se apresente, por favor. sou Ian do Cristianismos Orientais e hoje a gente não vai falar de cristianismos orientais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que Ian está bastante empolgado e eu acho muito interessante. E, infelizmente, tem pouco conteúdo, se quase nada, na verdade, no YouTube, também em português. Quando tem, é um negócio muito místico, é um negócio muito, tipo, não sei se tu chegou a ver, Ian, tu bota esse tema no YouTube, aí, tipo, aparece muita coisa aleatória, rituais e tal, que, Vai né? falar porque parece essas coisas aleatórias. E o tema é o tão aguardado, pelo menos entre a gente, o cristianismo celta. Ian, qual é o termo correto? Cristianismo celta ou igreja celta? Aí, respondendo essa pergunta, você já fala sobre a história do cristianismo celta. Cara, então, isso na verdade é uma problemática de termo, né? Porque assim, a historiografia, por causa do que é carregado na imaginação das pessoas, a ideia de celta, a historiografia hoje atual, ela pretende chamar, né, de cristianismo insular, né? Porque é ligado diretamente às ilhas britânicas e à Irlanda, né? Porque assim, já começa pela problemática que a gente tem. Não existe, entre aspas, o celta, né? Porque ele é uma construção identitária entre vários tipos de sentimento, entre o romantismo, o nacionalismo. A primeira vez que você vai ter esses povos identificados, né? Como celtas, esses povos que falam as chamadas línguas celtas, então é o galês, o escocês, o irlandês, as suas variantes de gaélico, o idioma daquela região do norte da França, que é a Bretanha. Vai ser lá no século XVII, por um que era filólogo, o outro era um polimata, né, um filósofo, são o Edward Leud e o Paul Yves Perzon. Os dois eram galeses, né? E o que eles vão... A pesquisa dos dois vai colocar a ideia de que aqueles povos que os romanos e os gregos chamavam de bárbaros, né, ali da Europa Central, são os chamados povos celtas. Eles vão fazer toda uma análise filológica da ancestralidade linguística, né? Então, por exemplo, vai ser daí que vai se descobrir que essas línguas elas eram aparentadas, né? O gaélico, falado na Escócia, o gaélico irlandês, o idioma tradicional do país de Gales, as próprias inscrições, né, britânicas. Mas aí você vai ter um outro problema. Como esses dois autores eles vão conectar esses povos, vão chamar de celtas, identificando esses povos com aqueles povos que os romanos e os gregos chamavam de bárbaro, tem um problema. Os romanos e os gregos nunca chamaram esses povos que a gente chama hoje de celtas de celtas. Eles chamavam outros povos de celtas, que é, sobretudo, os povos da Gália, né? Então, para quem lembra, né, o Asterix, né? O Asterix é gaulês. É esse povo que os romanos chamavam de celta. Por exemplo, você tem Júlio César, né, na sua obra Comentário as Guerras Gálicas, ele fala que toda a Gália está dividida em três partes. Uma das quais vivem os belgas, outra onde vivem os aquitanos, a terceira são aqueles que em sua própria língua são chamados de celtas, em nossa língua, Gali, né? Você vai ter os gregos falando, né? Por exemplo, Estrabão vai falar que os celtas eles estavam ali mais ou menos na região da Europa Central, onde hoje é a Alemanha, a Áustria, e vai ter um ataque lá que vai ser descrito na historiografia grega, um ataque ao santuário de Delos, eles vão falar que foram os celtas, que vai ter
vai ter celtas ocidentais, né? E vai ter os chamados orientais, por exemplo, a origem do povo da Galácia, que Paulo escreve aos Gálatas. Eles são descritos como esses povos célticos orientais que migraram, né, para aquela região. Então, não é correto falar que todo celta era cristão. Tinha celta que era bárbaro, como você falou, né? Então, a Xerice e o Obelisque não estão no céu, não são meus irmãos em Cristo, né? Esses aí são os pagãos. Existem vários povos germânicos, como você está levando isso mais para a mídia. O Brasil tem uma vasta migração de germânicos, então nós vamos ter os alanos, os alamanos, os suévios, os francos, os frísios. E é a mesma coisa seria com os celtas. Basicamente é isso que eu estou tentando explicar. Não é um grupo homogêneo, como nenhum grupo na Terra. Isso. Não, e aí, respondendo o que o Lucas falou, a maioria, na verdade, das referências que a gente está fazendo é pré-cristã, né? Porque, assim, um povo, você tem as suas referências ancestrais, e depois esses povos vão se converter ao cristianismo, né? E justamente é importante a gente falar da presença romana, a descrição romana, porque é a expansão dos romanos em cima desses povos, né? Júlio César vai conquistar a Gália, vai liderar a primeira expedição de invasão às Ilhas Britânicas. Só depois, por volta do ano 55, que o imperador Cláudio vai conquistar a Britânia. E a expansão o cristianismo sempre viu, né, sempre se acompanhou, né, dessa expansão romana como criação de rota para sua própria expansão missionária, né? E Ian, qual o relato mais antigo que a gente tem de cristãos nessa área, vivendo naquela área específica? Então, elas são todas... Você tem uma série de relatos, né, tem uma série de tradições que vão se conectar desde os apóstolos, né? Por exemplo, Gildas, o sábio, ele vai dizer que começou justamente no tempo de Tibério, antes da conquista romana, né? Ele fala isso, começa, só que assim, ele não dá nenhuma outra informação, ele só fala isso. Chegou naquele tempo. Você teve um documento que foi descoberto no final do século XIX, que é a lista dos apóstolos atribuídos a Hipólito de Roma. E aí você tem, nessa lista, o 10º dos 70 apóstolos é Aristóbulo, listado como bispo da Grã-Bretanha, né? Você vai ter na própria tradição inglesa nativa, é uma tradição medieval, a tradição do batismo do rei Lúcio, né, século II, e os seus 2 bispos, né, Feigan e Deruvin. Só que, assim, são todas tradições medievais. O Lúcio, ele aparece primeiro no Liber Pontificalis, no chamado Catálogo Feliciano, que é por volta do século VI, que é uma história dos papas, né? Ele diz que o rei Lúcio escreveu ao Papa Eleutério, perguntando como ele se tornaria cristão. Hoje a gente entende que essa narrativa ela é um tipo de narrativa semelhante ao que acontece com o rei Abigar de Edessa, né? Só que na versão ocidental. E aí essa tradição ela vai ser extensionada por Beda, né? E pelo Nênio, que é um cronógrafo já anglo-saxão do século VIII. Depois pelos grandes cronistas ingleses, o Geoffrey de Monmouth, o William de Malmesbury e o livro de Landulf. Só que todos lá já depois do primeiro milênio, né? O que quer fazer mais alguma pergunta antes de eu seguir? Não, pode prosseguir. E antes de a gente seguir para as próximas, como você falou do relato, né? O relato mais antigo que a gente tem, mas tem teorias de como o cristianismo chegou lá? Bem, as teorias são assim, que provavelmente ou eram famílias romanas, né, ligadas à província da Bretanha, ou comerciantes, mas você não tem necessariamente o estabelecimento de uma igreja, né, que nem é o que a gente falou no episódio sobre Índia, né, sempre um cristianismo ainda muito estrangeiro, muito ligado a uma relação comercial e transnacional, né, nunca algo enraizado na terra. Foi essa a questão da apostolicidade da minha igreja que você falou? Que não tinha uma igreja? Essa é a questão?
Tá. Você vai ter uma construção depois, ó, você vai ter 3 fases de construção do que é o chamado cristianismo celta, né? A primeira grande narrativa de construção, ela vem da reforma anglicana. Sim. No século XVI, os bispos ingleses, né, vão pegar e fazer uma narrativa do tipo, ó, a gente romper com o papado não significa que a gente está deixando de ser apostólico. Aí eles vão retomar eles vão criar essa imaginação de que existia uma igreja nativa, né, que é apostólica e que ela era antipapal. Essa é a primeira grande narrativa ali da reforma anglicana. Inclusive, você vai ter um pesquisador alemão, que é o Lutz von Padenberg, que ele vai até criar um termo para isso, que é o Irisch-Skultisch, que seria essa suposta dicotomia, né, que existia entre um chamado cristianismo celta nativo contra um cristianismo romano invasor, né? E aí, assim, é uma das coisas que as pessoas pensam, né, que um dos equívocos mais comuns é que havia uma igreja romana, a qual a igreja celta ela se opunha de forma nacional, né? Porque, assim, e até ironicamente, dá para dizer assim que esses cristãos celtas, eles não eram mais pró-mulheres, mais pró-meio ambiente, mais místicos do que o resto dos cristãos ligados ao cristianismo latino, né? Aí o segundo grande impulso que você vai ter vai ser justamente lá ali por volta do século XVIII, porque você vai ter o romantismo, né, de um lado, de um outro o nacionalismo. A ideia de que os celtas eles seriam a ideia do bom selvagem, que era o bom selvagem, ele sempre é nobre, ele sempre é virtuoso, e aí ele se opunha a esse tipo de racionalismo, que era representado por Roma e pela opressora, que é a Inglaterra. Aqui já muda o negócio. Se antes a igreja anglicana, que é a base da identidade nacional inglesa, ela tinha essa narrativa, agora essa narrativa se volta contra ela, né? Porque, sobretudo na Irlanda, você vai ter essa oposição contra o domínio inglês, né? E hoje você tem ali, por volta do final da década de 90, você tem essa ideia dessa espiritualidade alternativa. Então, é uma idealização dessa crise da pós-modernidade por um chamado cristianismo puro, né? Que seria oposto às formas tradicionais. E aí, claro, a influência é de múltiplas áreas, né? Influência neopagã, porque assim, tem um movimento neopagão muito forte nesses lugares, né? Você tem essas coisas de nova era, bruxaria. Então, essas coisas que vão olhar para esses períodos da história de forma anacrônica e da forma seletiva, como condiz com a sua própria narrativa, né? Eu assisti um filme acho que é o Mistério de Cage, não sei se você já ouviu falar. É um desenho, na verdade. E quem me recomendou foi o reverendo Jaime, um grande amigo meu. E meio que é falando sobre, não é falando, mas o arcabouço histórico do filme é um monastério cristão celta. E tipo, eu não sei se o criador é cristão, a ideia é bem legal, tal, mas no próprio filme passa esse ar místico dos celtas. Tem um espírito da natureza que vai falar com um monge. Tipo, Cristo não é mencionado no filme em nenhum momento. Parece que tem algum diálogozinho sobre a Bíblia, mas fica muito ambíguo se é Bíblia ou não. E é isso que você falou, tipo, de fato, pelo que eu entendi, os celtas tinham essa veia um pouco mais mística, como um bárbaro poderia ter normalmente. Mas, em algum momento, essa veia mística se mesclou com o cristianismo celta? Então, a gente não tem como... assim, essa coisa do sincretismo, ela é muito complicada, né? Ainda mais de rastrear essas coisas, porque, primeiro, todas as lendas pagãs, né, que a gente tem no período pré-cristão, elas são registradas por cristãos, monges cristãos que vão contar essas histórias pra gente. Uma coisa ou outra inscrita em pedra que a gente vai ter acesso, que é do período pré-cristão, né? Mas a própria invenção da escrita e a transmissão textual dessas tradições orais está alinhada com o cristianismo.
E assim, você vai, como uma das características mais marcantes é o monasticismo, você sabe o que já tá careca de saber que monge era tudo meio maluco, né? Então eles praticavam aquelas asceses deles lá, diversas formas, e você vai ter nas radiografias, claro, as descrições bem miraculosas. Você vai ter, sobretudo, monge profeta, né, sempre fazendo as profecias. Você vai ter visão mística, por exemplo, Columba, antes de morrer, ele tem uma, é descrito na radiografia dele que ele tem uma visão mega mística, assim, quase que a visão mística dele é quase que uma interpretação de Apocalipse, né? Então você vai ter, assim, mas assim, não tem nada a ver com a natureza, como se fosse uma mística ecológica do século XXI, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com o próprio modelo de cristianismo que está se desenvolvendo ali no século VI, né? E isso tá meio que no imaginário popular de que o cristianismo celta era aquele cristianismo, tipo assim, abraça a árvore, usa forças da natureza para curar os enfermos. Como você falou, tipo, a gente não tem qualquer relato assim firme muito sobre o cotidiano do cristianismo celta, né? E também não tem como falar que era assim. Provavelmente não era assim, né? Porque é um anacronismo, né? Sim. Então, em que período a gente está? A gente está já no período ainda não está na Reforma Anglicana, né? Está no início do cristianismo celta. A gente está bem longe ainda. E Porque, nesse período, já tinham, tipo, santos memoráveis? Por exemplo, a sua igreja, ela construiu uma tradição ligada a quem? José de Arimateia, né? E a gente tem que lembrar que talvez a influência mais extensiva e marcante do cristianismo desse período para nós seja o ciclo arturiano, com certeza. Isso é o que mais vem, porque justamente a tradição do José de Arimateia, ela tá ligada à construção da chamada Matéria da Bretanha, né? Que é o ciclo arturiano. E aí você vai ter o Robert Boron, que é um poeta inglês do século XIII, ele vai contar essa história do José de Arimateia baseado na sua ligação com o Santo Graal, né? O Santo Graal teria ido para as terras britânicas. E você vai ter uma crônica, que é uma crônica muito importante, que é o registro da abadia de Glastonbury, do século XIII também, ligada a William de Melvillesburg, que vai querer defender a legitimidade do santuário das relíquias, baseado nessa tradição do José de Arimateia. E aí você vai ter também outra tradição também ligada a essa abadia de Glastonbury, que vai ser registrada pelo William de Melvillesburg, que é do apóstolo Filipe. Eu não sei se você já ouviu essa tradição, né? Porque o apóstolo Filipe, na Idade Média, ele era associado à conversão da Gália, né? Na tradição latina medieval dos francos, eles jogaram o apóstolo Filipe na Gália. E aí, assim, da Gália para a Bretanha, a gente está no século XIII. O século XIII é pós-invasão normanda. Sim, atravessar o Canal da Mancha, aquela coisa França e Inglaterra no século XIII era fichinha, assim, era quase toda hora. Então, assim, para os autores desse período, era muito simples. Se o Filipe veio para a Gália, por que ele não veio para a Bretanha? Se Tomé foi para o Brasil, não veio problema nenhum. Então, além de José de Arimateia, também existia a ideia de que Filipe veio evangelizar essa área. A área da Bretanha. Né? Tá. E a gente tem, assim, no século III, a gente tem o primeiro relato, assim, que é... A gente tem um relato Tertuliano contra os judeus, capítulo 1:4, ele fala sobre a pregação, ele coloca, né, contra o judaísmo. Enquanto o judaísmo é quase uma seita, né, que é fechado em si mesmo, o cristianismo estava se expandindo. E aí ele menciona cristãos na Bretanha. Só isso, né? É uma menção exponencial. Orígenes faz a mesma coisa. A questão é, isso é uma descrição de uma comunidade que ele conhece, que houve relato, ou isso é um artifício retórico? A gente não tem mais ou menos como, né, mesurar isso, né? E aí você vai ter também a tradição, né? Você perguntou dos seus santos. Você tem a tradição dos primeiros mártires da Bretanha ligados à última perseguição, né? Que é Albano, Júlio e Arão, né? Os mártires da Bretanha.
Mas isso a gente já está entrando no século IV, e o século IV, pelo menos aqui, a gente já tem um registro mais sólido, né? Ian, eu não sei se você já falou, mas eu não me atentei. Em que ano a gente não tem, em que período a gente não tem relato sobre o cristianismo celta? É no início, tipo, século II, século III? É nesse período que a gente não tem E relato? Tá. isso, porque aqui no século III a gente tem essa coisa, né? Ah, será que ele está descrevendo algo que ele ouviu falar ou é um artifício retórico? Porque tinha muito isso, né? Você tem, durante todo o século III, a construção das tradições das igrejas, né? E é provavelmente desse período que vem aquela lista que eu mencionei, que foi achada no Monte Athos, da lista atribuída ao pseudo Hipólito de Roma, né? Porque cada lugar era como se o mundo estivesse ao alcance do cristianismo no século III. Então, assim, cada lugar do mundo tinha que ter cristão. Tinha que ter algum apóstolo que se dirigiu para. Não importa se ele fracassou ou não, ele tinha que ter ido. Então, os 70, que são muito importantes no Oriente, né? Mas também eles eram importantes no Ocidente, justamente por causa dessas ligações, essas macro ligações, né? Você tem toda essa tradição de conectar o mundo inteiro, né? O mundo era pequeno, como você tem o envio, né? O id pregar o evangelho a todo mundo. Para os cristãos da antiguidade já, na cabeça deles isso já estava acontecendo, sabe? Era iminente isso. Sim, aí os mártires foram quais? É o Albano, né? E se eu não me engano, ele era bispo, o Júlio e o Arão. Então já São tem igreja mártires. nesse período, né? Já tem um bispo que a gente sabe que Na existiu. verdade, você tem a tradição deles, né? Você tem uma hagiografia posterior colocando eles como os primeiros mártires da Britânia, né? Ambientados na perseguição diocleciana. Mas assim, o relato não é contemporâneo. O que a gente tem de relato contemporâneo, a gente sabe que tem uma igreja no século IV. Por quê? Porque o Eusébio de Cesareia menciona isso, só que não na obra que todo mundo conhece, né? Que infelizmente só traduziram História Eclesiástica. Na preparação evangélica, no livro 3, no capítulo 5, ele vai falar sobre a presença cristã na Bretanha, né? Você vai ter o Hilário de Poitiers, na sua obra, ele já é um bispo da Gália, né? Na sua obra sobre os sínodos, ele começa, a obra assim, você abriu, primeira linha, a saudação que ele faz aos bispos, ele saúda os bispos da Bretanha. Então, assim, se tinha bispo lá, ele não fala quantos, né? Não dá pra gente saber quantos tinha. Pelo menos tem que ter dois, porque ele menciona no plural, tinha que ter pelo menos dois. E aí você vai ter a participação, já que ele menciona esse tratado sobre os sínodos, você vai ter no registro dos sínodos de Arles, né? Que o Constantino convoca sobre a questão, eu acho que da Páscoa, ali em 314, na Gália. Você tem a presença dos bispos da Bretanha, você tem até um bispo de Londres, mencionado como signatário. No Concílio de Sérdica, 347, você vai ter também a presença dos bispos da Bretanha. E no de Rímini, em 360, também você vai ter a presença deles, né? Então, assim, aqui no século IV, a gente já pode falar que tem uma igreja ali. A gente não sabe como ela funcionava, a gente tem quase nenhuma informação, mas a gente tem um personagem que vai sair dessa igreja que ele é famoso de forma negativa pro resto do mundo, né? Que é o Pelágio. Pelágio, o grande inimigo de Agostinho, ele é descrito como um monge que veio da Bretanha, né? Que viveu em Roma tal, e ele é descrito como esse monge que vai vir lá da Bretanha. Então, assim, se ele veio de lá, é porque tinha cristão lá. Fez uma baguncinha, né, no cristianismo. E aí você vai ter, atrelado à controvérsia ariana, ou pelagiana, você vai ter a figura do Germanos de Auxerre. Ele foi um importante bispo gaulês, que era anti-pelagiano, e aí você vai construir uma tradição da sua visita à Bretanha. E isso vai ser importante porque toda a tradição posterior vai estar atrelada ao episcopado irlandês com ele, né? Com essa visitação. Tanto Gales quanto Irlanda tem uma ligação com ele. E você tem também uma outra importante ligação, que é a base do rito celta. Os Germanos de Auxerre, ele é uma importante fonte do chamado rito galicano, né?
que era o rito celebrado ali na Gália. E parece que ele é a base litúrgica do futuro rito celta celebrado na Bretanha e na Irlanda. Então, assim, essa visitação dele, que seria o Papa, né, numa das cartas diz que envia germanos de Auxerre para a Bretanha para o combate ao pelagianismo, que era o lugar onde o pelagianismo tinha nascido. Parece que a importância dele é muito mais do que só o combate à defesa da ortodoxia, né, contra o pelagianismo. Até agora, nenhuma dúvida. Luke, alguma dúvida? Alguma consideração? Não, eu só fico muito me perguntando. A gente vê esse revivalismo do pensamento celta a partir ali do século XVIII, XIX, com essa coisa mais ligada à natureza. Contudo, isso não desmente em nada que eles eram um povo muito rural. É bom sempre lembrar isso, como todos os povos eram. Eles tinham um profundo reverência. Plínio o Velho, no século I, ele faz anotações sobre os druidas ali na própria Gália, que hoje seria a França, Sim. ali perto de Paris, de Vazias-sur-Seine, outros historiadores também. Acredito que na Ibéria e nas Ilhas Britânicas também fossem parecidos, algo parecido. A gente não pode ter certeza que aconteceria ali no nosso Portugal. Disso a gente não tem muito detalhe, né? É muito interessante também a gente parar para pensar se as práticas pagãs dos celtas, com seus vários seus vários grupos e deuses como Danan, Epona, o ciclo de Ulster, que foi oralmente contado desde o século IV, se eles tiveram algum peso dentro da igreja antes do sínodo de Wittenberg ou não. Não existe boas fontes, não existe uma historiografia certa, é muito complicado dizer alguma coisa, fica só na imaginação, fica no critério da imaginação. Essas histórias, e aí o engraçado, né? Essas histórias, justamente elas estão ligadas ao período de evangelização. Porque se elas são do século IV, o século IV é o período de evangelização, né? Daquela região. Então, assim, a transmissão, por mais oral que ela seja, ela depende de uma fonte que, teoricamente, é incompatível com ela, né? E você vai ter isso quase todas as mitologias da Europa, né? Quem transmite os antigos mitos não são os pagãos, são os cristãos. Séculos depois, você vai ter essa transmissão. Então, assim, se houve transmissão, porque na antropologia a gente sabe, aquilo que é memória é porque é tido como importante, né? Então, assim, se há essa transmissão, é porque, de fato, há uma importância para essas histórias. Elas têm um lugar que não necessariamente é o lugar do sagrado vigente, mas ela é o lugar do sagrado, da imaginação, da cultura, da origem. E a toda Aí ela é benta ou ela é... Eles não tinham um sistema de escrita, né? Então, tudo que a gente vai saber do povo, daquele povo ali, principalmente dos povos mais afastados de Roma, vai ser por meio dos romanos. E aí, primo? Alguma consideração? Não, estou só escutando vocês. Hoje, literalmente, eu estou só para aprender, porque desse tema eu não sei nada. Eu vou só tirando minhas dúvidas. Então, aqui, não, mais ou menos do período que a gente está, da controvérsia pelagiana, é o período que os romanos vão abandonar a província da Bretanha. Você vai ter aquele contexto de invasão. Em 410, a gente tem que lembrar que acontece a conquista de Roma por Alarico dos visigodos. Então, assim, o governo central de Roma já era, né? Já era. E a província da Bretanha, que era mais afastada, era uma província teoricamente não rentável, ela vai ser abandonada
à própria sorte. Aí você vai ter as invasões dos pictos, dos irlandeses, dos anglos, dos saxões e dos jutos nesse período. A tradição medieval depois vai colocar que, na verdade, os anglo-saxões eles vieram como mercenários para ajudar um rei britânico, que é o Vortigern. Mas isso é uma tradição medieval, né? E depois os historiadores bizantinos, como os Zosima, vão dizer que, como o governo britânico não estava nem aí com essas invasões, o que acontece? Os imperadores eles começam a tirar o momento que a gente tem desse abandono é quando os imperadores eles tiram as legiões da Bretanha e as transferem para a Gália e nunca mais voltam. E aí os historiadores bizantinos, como o Zosima, vai dizer que o povo ficou tão puto com isso que o próprio povo expulsou, né? Os romanos de lá. E assim, o fim da dominação romana significa literalmente o fim de uma estabilidade cristã, porque a gente está num período que o cristianismo já está sendo incorporado ao aparato de governança romana, né? A gente está no período pós-niceno. E aí, assim, como é que vai manter essa igreja? Porque ela não tem apoio financeiro do Estado mais, porque não existe mais o Estado romano. Ela está sendo invadida por diversos povos, ou seja, e povos que não são cristãos. Então, é um período de risco, né? Então, assim, já que a gente falou dessas invasões irlandesas, vai ter um britânico, né, um cristão britânico, que vai ser capturado numa dessas invasões. Vai ser um tal de Patrício. Não sei se o pessoal conhece, né? O famoso São Patrício da Irlanda. Eu tenho a honra de morar no bairro que tem a única igreja católica dedicada a São Patrício no Brasil, porque o padre aqui era irlandês, né? Fundador da paróquia São Patrício era irlandês. E ele vai ser capturado, ele vai ficar como escravo lá na Irlanda, depois ele volta. E aí ele vai receber o chamado dele a pregar na Irlanda. Só que antes dele você tem o Paládio. E ele foi ordenado, ele tem ligações com o Germano de Auxerre, e ele foi ordenado como bispo para pregar na Irlanda, né? Provavelmente ele pregou para as pessoas que estavam lá, assim, já eram cristãs, não necessariamente missão, mas assim, as tradições sempre extensionam, então falam que ele foi o primeiro bispo dos escoceses, ele teria ido às regiões onde não tinha cristão, porque provavelmente a região que tinha cristão ali na Irlanda, ligado aos cristãos britânicos, era no sul. Só que aí sempre vão jogar a tradição dele no norte, né? E o Patrício é isso. O Patrício, a missão que ele recebe, essa visão que ele recebe, que ele descreve nas suas confissões, é de ir pregar onde não tem cristão nenhum. Então, assim, Patrício, ao invés de ir para o sul, ele vai para o norte, vai para Ulster. Vai sempre para o norte. Lá não tinha cristão nenhum. E aí é interessante, porque a pregação dele está recheada de milagres, né? Como ele confessa, uma série de milagres. E, sobretudo, milagres de cura, destruição de ídolos. Mas uma coisa que chama a atenção, que é um modelo missionário diferente de todos os outros que a gente tinha visto. Ele prega em latim. Ele prega e ensina os irlandeses em latim. E é uma coisa que é surpreendente, é que o latim vai ser assumido como uma forma muito importante, né, para aquela igreja. A antiga língua ancestral deles vai ser preterida ao latim. E, assim, olha só que interessante. Aquele povo está aprendendo a falar latim sem nunca ter sido parte do Império Romano. Eles não têm uma ligação de romanidade. E eles aprendem o latim, se interessam pelos textos, tanto é que por volta ali do século VIII, os mosteiros irlandeses vão dizer que eles vão salvar todo o conhecimento clássico, porque por causa dessa predisposição desse povo a aprender o latim e preservar as coisas em latim. E aí você tem também uma característica muito importante da missão, que ela tem todo um caráter monástico, né? A missão na Irlanda, sobretudo, você vai ter, por exemplo, o Declan de Ardmore, que vai ser também um missionário itinerante, que é anterior ao Patrício, na pregação de Ulster, né? Diga. Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão da língua latina nesse território. Ela se tornou a língua vernacular ou, tipo, era só na área religiosa mesmo? No Não, monastério? ela era língua sacra, né?
a língua sacra. Só Tá. que, tipo assim, as pessoas começaram a aprender latim porque a missa era em latim, Sim. tudo era em latim, né? Então, é engraçado, né? E o latim, ele dava um status de civilidade melhor, né? Porque, assim, na Irlanda, diferente do que você tinha na Bretanha, quando os anglo-saxões invadirem, destruírem tudo, depois eles vão tentar reconstruir as cidades romanas. As principais cidades anglo-saxãs, elas começam em torno das cidades romanas. Na Irlanda, você não tinha nem cidade. A Irlanda era aquele matagal, assim, era aquele interiorzão. O mais próximo que você vai ter de uma cidade vai ser a construção das abadias, né? Entendi. Tudo começa em torno da abadia. Lá, no máximo que você podia chamar, assim, na Irlanda, seria uma vila, né? E aprender o latim vai ser algo muito interessante, porque o latim vai transmitir essa série de conhecimentos vindos do Império Romano, que vai ajudar a própria construção da civilização irlandesa, né? Só agora uma dúvida muito aleatória sobre São Patrício. Eu Eu já não até sei. sei. Eu não sei Eu se na tenho... Irlanda também assim deve ser, mas tipo, de onde surgiu essa tradição de atrelar São Patrício à cerveja? Era essa a questão que tu imaginou? Não, eu imaginei a questão do trevo, mas Ah, tudo bem. também. Teve a Trindade, né? Só que assim, São Patrício nunca usou trevo nenhum, né? Não, a questão da cerveja, cara, é que na cultura medieval, os mosteiros estão atrelados à produção de cerveja e a festa dos santos, elas geralmente quando elas são solenes, elas se tornam festas mesmo, né? Então assim, não é período de jejum, de penitência. Então assim, ó, imagina só, você tem o santo que evangelizou todo o seu povo. É óbvio que vai ser um festão, né? E como você, entre aspas, se diverte, né? Consumo alcoólico, sobretudo de alta qualidade. Então a festa de São Patrício e depois ela vai tomar caráter nacional, por exemplo, a igreja de São Patrício, lá, que está lá no norte da Irlanda, né, na Irlanda do Norte, ela é da igreja anglicana, né? Os principais santuários, quando teve a reforma anglicana, eles tomaram tudo para eles. Então, a festa de São Patrício é tipo assim, ó, a gente não é inglês, entendeu? A gente não é inglês, a gente é irlandês, esse é nosso apóstolo. E aí toma as proporções que tem hoje, né? Que é St. Patrick's Day. E aí, assim, muitos imigrantes irlandeses vão imigrar no século XIX por causa da Grande Fome para os Estados Unidos, vão levar essa tradição para lá. E claro, né? Tudo que chega nos Estados Unidos é adaptado e depois expande para o mundo, né? O dia de São Patrício tem um carinho para mim, porque foi o período que eu e o Lucas se tornou meio que mais próximo do outro. A gente foi para um festival, aí, tipo, a gente ficou bem brother lá. E, Aí, né? E só deixando claro, É o poder da cerveja. a cerveja une pessoas, entendeu? Para o bem, para a igreja. sim, E sim, só um negócio, beba se você tiver mais de 18, não quero fazer apologia para bebida alcoólica para menores. é importante. É bom salientar. E é um tema interessante, Ian, falar também sobre a ideia da bebida alcoólica no cristianismo, porque no monastério é o que mais tinha, né? Os monges, aquela lenda Sim. de o cristão, quando bebe, dorme, quando dorme, não peca. E até Tem hoje eu essa. acho que uma das melhores bebidas do mundo, uma das melhores cervejas do mundo é a Trap, que são de monges belgas, trapistas. Quem tiver a oportunidade de provar, se for adulto, pode provar, muito boa. Se não for caro, um dia, quem sabe. Não, E e também, assim, ó, uma coisa que também, né, a cerveja na Europa, no norte da Europa, ela é importante porque ela é uma bebida quente, né? sim, A gente tá falando, é um tipo de bebida que você toma, você tem o seu prazer, né? Mas ao mesmo tempo você também tem uma função ligada ao inverno, né? Que é o aquecimento do corpo. Quando você ingere álcool, o seu corpo reaciona a ficar quente. Imagina você no meio do frio lá, aquele inverno europeu. Então, assim, além de ser cultural, tem uma questão biológica por trás, né? é massa que o Também brasileiro, era né, mais para lidar fácil com do que água. essa questão da bebida quente no corpo, vai deixar a cerveja como estupidamente gelada. Aí tem um equilíbrio e tal.
Ai, ai. Descontração para continuar nesse tema sério. Sim, mais uma outra personalidade, né? Que cristã, que tem uma forte relação com a bebida, é Lutero, que traduziu uma Bíblia com a caneca de cerveja do lado. Ele era alemão, né? Ele era Faz o- alemão e era monge. Ele era monge. Aí, ó. Aonde se produzia cerveja? É nos mosteiros. Inclusive, existia treta, porque antes da Reforma Protestante, a produção de cerveja ela estava associada a um monopólio eclesiástico, um monástico, que, por exemplo, se você começasse a produzir, isso tem até relato na Itália, aí já é num outro contexto, né? Uma abadia processou uma guilda porque estava produzindo cerveja. Aí o bispo local ele lançou um interdito. Interdito é tipo uma excomunhão localizada. Tipo assim, todo mundo dessa cidade aí que tá consumindo dessa guilda tá excomungado, entendeu? Porque não tá comprando cerveja dos monges. Aí, tá vendo? Faz o L, Lutero. Assim que é bom. Voltando para a igreja celta, barra nas Ilhas Britânicas, barra na Ibéria, etc, etc. Quais são as próximas dúvidas? Você vai falar alguma coisa? Eu não entendi o que o Luca falou. É porque o teu áudio tá Quais muito são as baixo. próximas questões? A gente ainda vai falar de Agostinho de Cantuária, a gente vai falar do símbolo de Whitby, como é que vai ser isso aí? Vamos dar uma agilizada. Já tá poucas. Já tá poucas. Vamos pro trabalho. Não, porque a gente perdeu um tempinho falando de vida, que é porque, né, boa, né? Ninguém nega. não tem nada mais irlandês do que isso. Ele tá homenageando São Patrício. É. A gente acha que a gente parou na missão de Finha. Não, então, o Patrício ele vai converter uma família de escravos, e dessa família vai nascer a Brígida. Que não, porque assim, aqui, por causa dos Estados Unidos, é mais famoso São Patrício, né? Mas na Irlanda, a Irlanda tem 3 padroeiros: São Patrício, Santa Brígida de Kildare e o Columba. E a Brígida, ela vai ser a fundadora do monasticismo irlandês, né? Aí, claro, tem toda uma questão, porque o nome dela está associado a uma divindade. Brígida, tem essa lenda também. A etimologia vem... Ela voltou pra cerveja. Desculpa aí, foi mal. Sem problema, ficou muito boa. Eu não sabia dessa Então, lenda. tem uma questão envolvendo a Brígida, que é da geografia dela ser espelhada, porque assim, Brígida está associada a uma divindade pré-cristã, né? Existe também esse debate se ela realmente existiu. Aqui não necessariamente nos importa, porque o que importa é o legado, né, que isso transmite, que é a tradição monástica, né, feminina. Porque você vai ter muitos mosteiros que não necessariamente eles são separados, né. Na Idade Média isso era muito comum. Esse negócio de mosteiro de monja e monge separadão é pós-Idade Moderna, né? Na Idade Média ainda era muito comum esse tipo de coisa. E, assim, você vê o caráter altamente monástico, né, do que está acontecendo na Irlanda, né. E um desses grandes mestres monásticos vai ser o Finan de Clonard. O mosteiro de Clonard, que foi fundado por São Finian, ele vai só gerar os 12 apóstolos da Irlanda, né. Cada regiãozinha da Irlanda tinha uma tribo, sim. E aí vai se convertendo cada tribo, tal, desses 12, eles vão sempre indo rumando, porque tinha também, parece que as radiografias pelo menos transmitem essa sensação de que tinha uma sensação de fim do mundo acontecendo, sobretudo porque nesse período vai chegar a peste, a chamada peste oriental, a peste justiniana ali no século III, vai matar muita gente. Então eles tinham essa ideia meio apocalíptica de fim do mundo chegando, que eles tinham que evangelizar. Então, assim, os monges desses mosteiros, eles estão sempre em expansão. Inclusive, você vai ter, durante toda a Idade Média, uma tradição monástica, lendária, folclórica, de monges missionários a ilhas desconhecidas, né? Por exemplo, São Brandão, que descobre Rai Brasil, né? Então, para você ver como que é importante, né? Ian, ainda se chama período celta, essa fase que tá... Sim.
Sim, a gente ainda não chegou na fundação da tua igreja. Em Cristo é. Mas a igreja Porque foi a fundada gente não em passou por Cristo. Mateus ainda, Evangelho de Mateus. Não, não, termos Entendi. históricos, velho. Termos históricos, porque você vai ver que essa difusão do monasticismo insular, isso é uma questão que as pessoas acreditam, né? Que o cristianismo celta ele era só monástico e ele não era episcopal. De fato, na experiência irlandesa, você tem isso. Eu não sei se você chegou a ler, mas eu te mandei um rito celta da missa, né? Sobretudo baseado no missal de Storrow. Você vai ver, assim, que, por exemplo, quando eles vão celebrar os dípticos, celebra-se o bispo de Roma, né, o Papa, o Sumo Pontífice. Aí, assim, depois do Papa, quem é o segundo hierarca, que geralmente é citado? O bispo local. No missal celta, você vai ver o quê? O abade, primeiro celebra o abade local, depois o bispo local. De tão importante que era essa questão monástica, sobretudo na Irlanda, porque você tem cartas, que é muito engraçado. As cartas dirigidas ao bispo de Roma, os abades irlandeses, eles não chamam o bispo de Roma de bispo, eles chamam ele de abade, porque papa, porque assim, aba de abade é pai, né? Aí o papa é o paizinho. O que é o papa? O papa é um abade, ele não é um bispo. Aqui todo mundo é abade, aqui todo mundo é filho. Então, o Papa é o abade de Roma. E você Dentro tem daquele todo esse contexto contexto, cultural faz sentido, né? a questão dos aldeões da Irlanda, como o mosteiro é a coisa mais... Porque assim, o monasticismo, claramente ele tem influência gálica, né? E se ele não tem, as agiografias conectam ele diretamente ao monasticismo da Gália do Sul, né? Aquele monasticismo cassianista, porque ele tem ligação com o Egito, né? A ideia é sempre os monges sempre quererem se conectar com o Egito. Então, mas assim, as construções têm influência gálica, né? E então elas eram as coisas mais impressionantes. Uma abadia irlandesa era a coisa mais impressionante que tinha no mundo rural, de vilas, né? Era a coisa maior que existia. E as famílias nobres que vão se convertendo é muito engraçado. Você vai ter esses relatos na Irlanda de que o povo, a nobreza, tipo, ela disputava a questão das abadias. Então, tipo, o abade sempre era da nobreza local. Todo mundo virava monge. Então, assim, os mosteiros, além de serem a primeiro indício de urbanidade que vai ter na Irlanda, eles também eles vão unir, vão criar uma ideia familiar mesmo, né? As grandes famílias vão construir, vão ser patronas dos mosteiros. Os abades que vão se converter geralmente vêm dessas nobrezas locais. Enquanto que na Inglaterra vai ser diferente, né? Na Inglaterra você vai ter o bispado, né? Você vai ter ligado, mesmo que as arquidioceses estejam ligadas a abadias, né? Você pode ver, as principais igrejas inglesas, elas são todas abadias, né? Pega lá, a abadia de Westminster, o que ela é? Uma abadia. Abadia de York, essas são as principais igrejas, elas estão sempre ligadas aos monges. Desses monges que são chamados 12 apóstolos da Irlanda, infelizmente a gente não dá para falar de todos, né? Mas um mais importante é o Columba, né? Columba foi do mosteiro de Clonard, com São Finian, e ele vai se direcionar ao mais norte possível. Ele vai passar a Irlanda e vai para a Escócia. Lá ele vai converter os Pictos, né? Que é aquele povo pré-escocês, e ele vai Aquele povo ali fundar que numa parece ilha. o Conan, para dar uma contextualizada para a galera, os Pictos, eles são meio parecidos ali com o Conan Bárbaro ali, o Highlander, a galera que pintava, né, os corpos, por isso que o nome deles não tá, é mais palatável. Aí, gostei. Cultura pop, gostei. Conan Bárbaro e Highlander, gostei. Isso. E aí ele vai fundar numa ilha bem ao norte, a chamada Abadia de Iona, que é da onde vai vir os principais missionários para o norte da Inglaterra e depois futuramente para o continente europeu como um todo, né? E aí, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Diz. Eu quero que você pense um pouquinho. O que você entende que significou a conversão dessas duas regiões, da Escócia e da Irlanda? Qual que é o grande impacto delas pro cristianismo ocidental como um todo? Talvez culturalmente uma tradição muito rica. Não, mas que mais? Que mais? Putz, cara
É que eu dei o máximo de mim. Deixa eu ver. Quantidade de pessoas, talvez a geografia, ou um local meio estratégico. Tá perto, tá perto. Tá. Mas olha só que interessante. Irlanda e Escócia não eram parte do Império Romano. Pela primeira vez na história do cristianismo ocidental, você tem a conversão de países à Igreja Católica, mas que nunca foram parte do Império Romano. É a primeira vez que o cristianismo fugiu das fronteiras. As fronteiras do Império Romano não ditavam mais as fronteiras do cristianismo. Ia ser minha próxima tentativa. Eu ia falar isso. E a partir disso, você tem justamente um ethos missionário. Você tinha uma igreja pós-nicena muito presa, dependente do Estado romano. Quando o Estado romano no Ocidente colapsa, opa, a gente não pode ficar preso a isso. E aí a conversão da Irlanda e da Escócia, justamente nesse período, ela mostra um ethos que vai ser seguido por toda a igreja no Ocidente. O fim do Império Romano não significa o fim da igreja, né? Pelo contrário, significa a expansão dela. Que legal, eu não sabia que tinha sido os primeiros países assim fora do Império. Aí você falou no Ocidente e no Oriente. Não, no Oriente, a primeira nação cristã já é fora do Império Romano, a Armênia, né? Armênia, Geórgia, Etiópia. Agora, no Ocidente, não, o Ocidente nunca tinha passado essa fronteira. A muralha de Adriano nunca foi cruzada por um cristão. Que legal. Engraçado a muralha de Adriano, porque ela é bem pequenininha, tá ligado? Você vai pular, pô. O que sobrou dela é bem, né? Não, é sério, você vai lá ver, pô, é sério. Nossa, dá pra pular. Até eu, que sou, pra galera que não sabe, eu tenho um próprio pé, consigo pular a muralha de Adriano. Muito fraco. Não só a muralha, né? Não só a muralha. Ian, eu tenho uma outra dúvida. Diga. Você terminou o seu raciocínio para eu perguntar? Pode. Você falou um pouco sobre a ideia do feminino no cristianismo celta, e você falou dos abades. E as abadesas também. É isso que eu ia perguntar. Eu já ouvi falar que, tipo assim, o cristianismo celta era revolucionário nisso, que, tipo, além do que você falou que o abade era mais importante, digamos, que os bispos, e as abadesas, como é que funcionava a ideia da mulher no cristianismo celta? A abadesa, que nem ela tá empregada nessa tradição da Brígida, né, de Kildare. As abadesas, elas tinham, mas assim, isso não é uma herança pré-druídica, né, que as mulheres tinham participado, até porque as mulheres não tinham participação no druidismo clássico, né, descrito pelas fontes greco-romanas, não tinha toda essa participação, mas as abadesas, elas têm uma autoridade em toda a Idade Média, em todo lugar era assim. A abadesa, ela tem báculo. Não sei se você já viu as imagens medievais. As abadesas, elas carregam um báculo. O que é um báculo? É a autoridade de um bispo. Teoricamente, uma abadesa, ela tem o mesmo poder de um bispo dentro do seu território local, né? Tanto é que os bispos, eles ordenavam as abadesas diaconisas, aí elas ficavam revoltadas com a ordenação como diaconisa, porque era como se fosse uma forma de tipo, ó, eu mando em você. Era uma forma de, ó, você como abadesa aí, ó, você é diaconisa, entendeu? Quem manda aqui sou eu, que sou bispo. Você me respeite. Só que as abadesas, teoricamente, elas são as episcopisas da igreja, porque dentro do território onde elas administram, nos claustros monásticos, elas que mandam. Ninguém muito pode chegar lá e meter o dedo. Muito bom, Ian. Você sabe que isso vai virar corte, né? Assim, bem grande a thumb. Episcopisas na igreja antiga. Foi também assim. Se as da Idade Moderna for abadesa, tá tudo certo. Porque elas têm o báculo, né? Não, algumas eu acho que... Eu não sei dizer dos romanos, mas eu acho que eu já vi algumas imagens das mocinhas. Mocinhas não, senhoras, né? Mas eu acho que elas ainda não têm, por exemplo, certas... Mas aí é questão teológica mesmo, não é questão de desmerecer a moça. Desculpa, gente, minha câmera não é fixa, tá?
Não é desmerecendo assim, né? Por exemplo, ela não pode fazer certas coisas que um bispo faz. Sim. No sentido litúrgico, mas no sentido administrativo, ela é parecida? Ela é basicamente a mesma coisa? Ela tem o mesmo poder, ela tem total autoridade. Porque, por exemplo, o clérigo, que é o capelão, que é enviado ao monastério feminino para ministrar os sacramentos, ele tem uma obediência com ela, com respeito à autoridade dela naquele lugar. A única diferença é o seguinte, que hoje a gente tem uma visão muito clericalizada. Então, a pessoa que é padre, ela tem uma tendência quase que mística de passar em cima de qualquer hierarquia, né? Mas, assim, pelas normas, a abadesa, ela é superior em termos hierárquicos dentro do monastério ao capelão que lhe é enviado para ministrar o sacramento. Né? Obrigado pelo esse corte. Vai render, espero que renda. E aí, Lucas, você quer perguntar mais alguma coisa? A gente pode seguir. Pode seguir. Então, agora, Lucas, falar da coisa que você mais gosta. A missão gregoriana augustiniana. Quando os Aí vem anglo-saxões... Santo Agostinho de Cantuária. Muito bom. Isso, e todo o resto, né? E os 40 monges que ele trouxe com ele, né? Primeiro, qual que era o objetivo? Beda, né? Beda vai fazer um objetivo... Ele vai descrever que Gregório Magno teve aquela experiência com anglos no mercado, né? Com escravos, que viu anjos e que vai querer converter aquela população ainda no tempo que ele era diácono, né? E depois, mas assim, a missão só vai... Diga. Ian, tu pode dizer para a galera falar um pouquinho sobre a história do povo inglês, do Venerável Beda, aí, dar uma contextualizada sobre quem era e tal, bem rápido, para a galera não se perder. Beda, o Venerável, ele vai ser um monge ali do século VIII, e ele vai ser o principal autor, ele é o pai da historiografia inglesa, porque ele vai escrever o História Eclesiástica do Povo Inglês, ele vai fazer uma recapitulação geral ali do período, ele inicia a história com a invasão romana, né, que é aquilo que eu falei, né, o Império Romano e a expansão cristã, ali no ano 55, e ele vai extensionar essa narrativa até mais ou menos o período dele, vai ser a questão da missão, né, ele vai ser o grande cronógrafo dessa missão, desse período de origem da igreja na Inglaterra, pela missão gregoriana, né? E aí ele vai dar esse relato, no livro 2, se eu não me engano, ele vai falar do Gregório Magno. Aliás, as vidas de Gregório Magno, as referências mais antigas ao Gregório Magno não vêm da Itália, vêm da Inglaterra, por causa da importância que é dada ao envio, né, da missão. E aí ele vai descrever essa experiência que Gregório Magno, enquanto era diácono, teve com escravos anglicanos, que para ele... escravos anglicanos não, escravos anglos, que ele teve, o Leandro falou que eram anjos, né, na Terra. Só que a missão só vai tomar rumo mesmo quando ele se tornar o bispo de Roma, né, quando ele assumir. E é justamente a missão dele tem uma clara questão pragmática por trás, que é reconquistar o que foi perdido, né. A igreja, na visão de Gregório Magno, ela nunca se retrai, ela sempre se expande. Então, assim, o Império Romano perdeu um território cristão, não por isso, a gente vai mandar uma missão para retomar o que é nosso, porque a missão dele vai até a muralha de Adriano, né, que é a antiga província britânica. E na corte, né, ele vai enviar 40 monges, junto com Agostinho de Cantuária, que era monge em Roma, que é o líder da missão, e ele vai chegar até a corte de Kent, no rei Ethelbert. E o rei Ethelbert, ele era casado com Berta. Berta era uma princesa franca, ou seja, os francos também tinham se convertido há um tempo relativamente próximo, né? Eu acho que a Berta era neta do Clovis, alguma coisa assim, não passava de 3 gerações. E a Berta era cristã. E ela só casou com o rei Ethelbert com a condição de que ela mantivesse a sua fé cristã intacta. Então, assim, já existia toda uma prerrogativa de haver um cristianismo na corte ali. E a gente tem uma prova arqueológica, que é um medalhão que foi achado, que é o medalhão de Lildhar, que é esse bispo
que estava ligada à Berta, né? Quando o Agostinho vai ser enviado, para que não haja, tem todo um preparo. O Agostinho primeiro é enviado para Gália, né, no território do Reino Franco, para que ele receba apoio, tanto financeiro quanto diplomático, para a missão. Por quê? Ele chegar à corte do rei Ethelbert, ligado à nobreza franca, ninguém podia mentir com ele, porque seria uma coisa diplomática, né? Então ele é muito inteligente da parte do Gregório de ter feito esse link, porque o Gregório envia várias cartas à nobreza franca, aos bispos da Gália, pedindo apoio para a missão. Lá o Agostinho vai conseguir converter o rei Ethelbert em 597, ele vai batizar o rei, e aí você tem, imediatamente, Agostinho volta para a Gália para receber, sob orientação de Gregório, ele volta para a Gália para receber a ordenação, né? E aí uma coisa que é muito interessante, ele já é sagrado arcebispo, né? Porque enquanto você tinha aquela estrutura, né, ao bispo, metropolita, depois o arcebispo, o Gregório Magno, ele entende que a situação da Inglaterra ela era urgente e que seria muito mais inteligente a sagração dele como arcebispo. Por quê? Porque imediatamente a sua sagração como arcebispo em Cantuária, que era um lugar já de culto cristão, né, é atribuído a um culto cristão pré-invasão anglo-saxã. Ali ele já é consagrado como arcebispo, primaz de toda a Inglaterra, e o Gregório Magno lhe dá a instrução para que ele já crie 12 dioceses sufragâneas. Ou seja, ali a missão já estava criando diocese, já tinha 12 dioceses e já tinha um arcebispo. Nesse íntere da missão, ela sempre vai seguir para o norte, né? Vai ali Cantuária, bem no sul, vai sempre seguindo para o norte. No norte, você vai ter um reino, o reino de Gales, que foi evangelizado ali mais ou menos no período do Patrício também, por uma série de... Aí já não dá para saber, porque é tudo radiográfico e os textos é tudo do século XI, né? Mas você vai ter algumas figuras como Dubric, Sansão e Davi, né? Que são os santos lá do país de Gales. E ali o Agostinho, o Beda vai descrever que vai se convocar o sínodo de Chester. Nesse sínodo, com instruções óbvias do Gregório Magno, os bispos britânicos eles tinham que se submeter à autoridade do arcebispo de Cantuária, coisa que os bispos britânicos do país de Gales se recusam. Eles se recusam a adotar as práticas romanas, né? Na narração do Beda, o Agostinho exige isso dos galeses, eles se recusam a adotar as práticas romanas, sujeitar a sua autoridade e dar apoio à missão. O que isso, na verdade, parece? Significava, politicamente, o que isso significaria? Que os bispos estavam dando sua lealdade ao rei anglo-saxão, à corte de Kent. Então, provavelmente foi por isso que eles se recusaram, né? Não é porque eles eram aí vem aquela narrativa, né? Eles eram os celtas anti-romanos. Não. Provavelmente era isso, questões políticas mesmo. E também de cultura, né? Mas não que fosse, a gente odeia o Papa de Roma, ele é um invasor. E aí você tem na narrativa do Beda uma coisa muito engraçada. É como falam no ditado, né? Tem muito caroço no angu. A treta é bem mais antiga, os saxões colocaram a galera pro leste, mesmo é bem diferente, não tem como usar esse outro argumento, eu acredito. É ser meio cara de pau dizer, a gente é contra o Papa. Assim, só eu falando, né? Dado todo o contexto histórico, tal, etc. Foi uma galera que foi colocada ali para a borda oeste, né, do país, então falei leste, né? Ficou ali suprimidinha, etc. Eram vendidos como escravos até para os nórdicos, germânicos. Então, é complicado a gente usar mentirinhas bobas só para fortalecer uma narrativa que vai levar nada a lugar nenhum. É só bobagem, né? E anacronismo. O Agostinho é descrito pelo Beda, ele faz uma profecia. O que ele vai profetizar? A ruína da igreja britânica. Por quê? Logo em seguida, como eles se recusaram a obedecer a autoridade dele e a autoridade de Roma,
eles são amaldiçoados a serem dominados pelos anglo-saxões, e aí depois vai acontecer a Batalha de Chester, ali onde aconteceu o sínodo, e os anglo-saxões, eles vão passar em cima dos britânicos e dos galeses, e aí vão sujeitar todo mundo, né? Então, assim, a narrativa do Beda, né, como toda boa fonte histórica da antiguidade, ela não é imparcial. Ian, uma dúvida. Você já me esclareceu que, tipo, a divergência dos celtas com o bispo de Cantuária era política e não de sujeitar a Igreja de Roma. A Igreja de Roma não tinha conhecimento da Igreja celta esse tempo todo, porque demorou para enviar uma missão até lá. Então, eles tinham, só qual que é a ideia? Esses bispados autóctones, né, se a gente pode dizer assim, existe um processo. Cada vez mais, ali por volta do século V, a autoridade do bispo de Roma ela é favorecida. Então, assim, qual que é a confiança que tem? A ideia é que, assim, é um novo povo, né? Aquelas igrejas lá estavam lá e você vai ter essa missão enviada por Roma, né? Essa missão enviada por Roma, ela tem o controle direto de Roma, você entendeu? É muito mais interessante, em questão de política eclesiástica, você ter a sua autoridade, você mandar o seu de confiança, né? Não ficar confiando no pessoal que estava lá. Então, a missão gregoriana, ela tem essa função de, primeiro, reconquistar o território que foi perdido, porque aquele território era tido como perdido, né? A gente tem que lembrar que na Antiguidade Tardia, os cristãos, sobretudo do mundo do ex-Império Romano do Ocidente, eles não acreditavam que o Império Romano tinha acabado. Eles acreditavam que o Império Romano estava sem imperador e que ele estava invadido por bárbaros. Então, qual que era a ideia? Opa, reconquistar aquele território é nosso. Só que a gente vai reconquistar aquele território do paganismo, né? Do paganismo. E aí se manda essa missão. Não é que assim, e assim, tem a questão do crescimento da autoridade do Papa. Uma coisa é você consagrar um arcebispo, porque o que acontece? Também, na eclesiologia, é como se fosse uma demonstração de autoridade. Por quê? Você não tinha nas Ilhas Britânicas um arcebispo. Você tem o que agora você tem. E pela hierarquia, você deve se submeter a um arcebispo. Por isso que é interessante, porque assim, você não tinha nem metropolita, você não tem a ideia nicena do metropolita no Ocidente sendo difundida. Você vai ter o quê? Os bispos e os arcebispos, né? E os arcebispos com esse grande poder e autoridade. Então era interessante para Roma fazer isso, né? Já consagra um arcebispo, porque assim, no norte também, a Inglaterra tem 2 arcebispos, né, principais. Canterbury, que é a Cantuária, e York, né, no norte. E esses 2 arcebispos, eles são depois vai ter outros, né? Vai ter Bangor, vai ter Lud, mas nesse período inicial vão ser esses 2, né? Cantuária era Agostinho. Isso. E York era quem? Você vai descobrir daqui a pouco. Só para eu entender, as devidas proporções sendo feitas. Aconteceu com a igreja celta o que aconteceu com a sua igreja, a Melquita, né? Ela foi, digamos, absolvida. Não é que ela foi absolvida. Você tinha um rito ali sendo praticado, e esse rito está atrelado a um povo específico, Tá. Certo? Você tem um novo povo que está abraçando um novo rito. Teoricamente, eles são a mesma igreja. Né? Em termos de comunhão. Só que eles têm divergências culturais e rituais, uma dentro da outra. E aí o bispo principal, né, o bispo de Roma, a quem eles têm a comunhão, tem preferência por um, claro, né? Tem a preferência por um. Então é isso que está acontecendo, mais ou menos. Né? E aí, como você tem porque esse povo britânico, né? Esse povo britânico, mais ou menos, eles vão ficar tudo confinado em Gales depois. Porque depois o povo britânico vai fugir, né? Por causa das invasões saxãs. Uma parte vai para Cornualha, que é uma ilhazinha ali ao sul das ilhas inglesas. Também tem a cultura celta, tem também uma tradição cristã ligada a 2 santos de Clonard, né? Finan e, se eu não me engano, é o Finan e o
Patroque, alguma coisa assim. E você vai ter também uma população bretã fugindo para o norte da Gália ali, que vai ser a região da Bretanha. Não sei se você já viu o mapa da França, aquele chifrinho ali da França para o Oceano Atlântico, chama Bretanha. Por quê? Porque parte dessa população bretã vai fugir para aquela região e vai ficar por ali. Por quê? Porque esse povo está mudando a geografia. O povo agora vai ser o povo inglês, né? O povo anglo-saxão. E eles claramente têm um rito de preferência, que é o rito romano. Então, já que você perguntou, né, quem que vai ser o de York? Então, a gente tem que falar do norte, né, a conversão da Nortúmbria. O Eduíno, que é o rei da Nortúmbria, rei anglo-saxão, ele vai casar, sempre as mulheres, né, com a Etelburga. A Etelburga é filha do Ethelbert, né? Então, cristã. O que ela vai pedir? Mesma coisa que a mãe dela. Ah, eu quero permanecer cristã. E aí o rei pede, então, que um desses 40 monges que vieram com Agostinho, que é o Paulino, vá para a Nortúmbria. Lá ele vai batizar o Eduíno em 627 e ele vai ser consagrado arcebispo de York. E aí ele vai ser o primaz da Nortúmbria. Nesse período de conversão, vai acontecer um problema político ali dos reis e os missionários da missão gregoriana, eles vão embora, eles voltam para o sul. Com isso, o rei Oswald, ele vai pedir ajuda dos missionários celtas ali do mosteiro de Iona, que estavam ali na Escócia. E aí vai ser verdadeiramente como a fé cristã vai ser difundida pelo reino. Os monges de Iona vão mandar o Aidan, né, para a Nortúmbria. E é aqui na Nortúmbria que você vai ter a treta dos ritos. Porque, assim, uma coisa é quando você está lá na Escócia, lá no norte da Escócia, no fim do mundo, e você está aqui no sul celebrando o rito romano. E aí você está ouvindo que os celtas lá do norte celebram diferente. Outra coisa é quando você está um do lado do outro, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter essas práticas de diferença, né? Sobretudo da data da Páscoa. O que acontecia? A princesa do reino da Nortúmbria celebrava a Páscoa de forma diferente do rei. Então, assim, olha a situação. E a gente está falando de um período pós-niceno. A Nicéia tentou unificar a data da Páscoa justamente para que não aconteça o absurdo de que os cristãos, uma parte dos cristãos celebrasse a Páscoa num dia e os outros estivessem na quaresma. E era justamente isso que estava acontecendo. Não sei porquê, mas o Oriente e o Ocidente parece tanto com essa situação, né? Similaridade. É o que hoje, né? E aí a família real estava dividida. E isso vai levar a um problema muito sério. Alguma dúvida sobre essa questão da Nortúmbria? Não, eu só achei engraçado, né? O Ian falando que é sempre as mulheres. Sabia que era novo do movimento MGTOW, agora não, Red Pill Não, Oriental. Não, ele tava lá tomando a Campari dele, a cerveja dele. É Aí, meme. não, é olha sempre só. as mulheres, porque assim, você olhar, todas essas histórias, elas têm mulheres por trás, né? O missionário é quem chega lá, prega, traz o sacramento, traz a estrutura, mas quem começa é sempre uma princesa de algum lugar que enche o saco do marido pagão e fala assim, eu não vou ser pagão, vou continuar cristã. E aí o marido tem que se dobrar para a esposa. Ah, já que essa mulher tá pedindo, então manda o missionário aí. Gado Tá demais. exaltando a virtude cristã da mulher aí, ó. A mulher fiel. Mulher sábia edifica sua casa e a nação inteira. É. Se for princesa, né? E a conversão nesse período era literalmente assim: conquista a família real, você conquistou a família real, você conquistou o povo, não tem essa explicação. O povo não vai pegar e falar assim: o rei virou cristão, não você. Não tem essa. Ou você é da mesma religião do rei, ou você não é leal, você é um traidor. Aí aconteceu isso. Teve um bispo de York, o arcebispo de York, o Paulino, e tem o arcebispo de Cantuária, Agostinho. Aí teve esse sínodo, e depois do sínodo, teve o quê? Não, então, agora você primeiro, antes de falar da treta, né? A Eu gente tem quero... que falar do seguinte.
Primeiro, a diferença da pregação da missão celta é esse monasticismo deles, e é muito mais forte. Você viu que quem estava vindo na Nortúmbria era monge, enquanto que quem estava vindo para a Nortúmbria do Sul era bispo, né? Já ia sincronizado bispo. Na Nortúmbria, né, que era celta lá, ligada a Iona, que era de Lindisfarne. Lindisfarne era o primaz da Nortúmbria, né? Antes de ser o arcebispo de York. Outra coisa, os celtas, eles não eram muito dados à enculturação, né? Você viu, por exemplo, você fala que língua? Você fala gaélico? Não, vai aprender latim, vai aprender a cultura romana e vai se vestir com essa cultura, né? Os missionários agostinianos, o Gregório Magno, já no tempo da missão, ele percebeu que essa forma, porque assim, a forma radical dos monges de pregar era assim, chega num santuário pagão e destrói tudo, né? Os monges celtas, como bons seguidores dos monges egípcios, imitavam isso. A gente vai até o santuário aqui, destruir tudo. O Gregório Magno vai pedir pro Agostinho, isso aí não vai dar certo, não. Esse negócio de você chegar no lugar e destruir tudo. É melhor você fazer o seguinte, você remove os ídolos e, assim, a missão foi enviada com uma série de relíquias. E aí, todo ídolo você coloca uma relíquia cristã no lugar, de algum santo. Por quê? Aqueles lugares que já eram tidos por sagrados vão continuar sendo sagrados. A questão é, aí o pessoal hoje entende essa prática, sincretismo, eles estão paganizando o cristianismo. Na verdade, é o contrário, né? Na perspectiva daquele tempo, os germânicos, eles entendiam a guerra dos deuses. Então, assim, se você pega o santuário de um deus e mete uma relíquia cristã ali, está mostrando que quem é mais forte. Mete uma cruz em cima de um ídolo, está mostrando que o seu Deus é mais forte. Ou seja, você tem um triunfo do cristianismo sobre o paganismo. E o Gregório Magno, ele vai incentivar justamente isso. O triunfo do cristianismo nos lugares tidos sagrados pelos pagãos vão se tornar lugares cristãos. Os celtas já não faziam isso. Os celtas já chegavam lá e já destruía os santuários e erguiam igrejas e mosteiros em outros lugares, né? Uma outra prática celta, que essa vai se tornar universal, né? Inclusive para o catolicismo até hoje, que é a da penitência e da confissão. Essa ideia da confissão auricular. Você senta, confessa, lista seus pecados, e aí o padre vai lá, te dá uma lista de penitência para você fazer para purgar os pecados, é uma influência totalmente celta. Isso nasceu nos mosteiros, né? Os monges, eles confessavam para os seus abades, né? Particularmente. E depois, por causa da missão iberno-escocesa, vai se expandir por todo o Império Carolíngio e vai virar a prática universal da Igreja Católica Romana, né? E é claro, né, a questão... Oi, muito diga, massa. Olha aí, uma das coisas que para muita gente é muito importante até hoje. Para mim, por exemplo, olha aí de onde veio. O pessoal acha que os romanos destruíram tudo que era do celta. Não, eles assumiram uma prática que virou a universal, né? A confissão é penitência. Você vai ter nesse período um monte de penitenciário, né? Você vai ter atribuído a Columbano, Columba, uma série de penitenciários, que é um monte de lista. É um monte de lista de pecado e penitência. Pecou assim, tem isso aqui para purgar. Você vai ter que fazer 15 Ave Maria, vai ter que se ajoelhar, vai ter que se arrastar. Eles tinham uma sese mais rigorosa, né? E aí a principal questão... Era um negócio mais meio bruto ainda, comparado com o que a gente vê hoje. Hoje a confissão é levinha, o padre te manda rezar 3 Ave Maria. Se você fosse confessar para São Columba, ele ia mandar você ir para o exílio em Cristo. E ainda ia mandar você plantar bananeira, coisa aí também. Essa linguagem do exílio em Cristo é engraçada, porque esses santos celtas, nas radiografias, eles descrevem que quando eles são enviados para esses lugares ermos, assim, eles falam que eles estão sendo exilados por Cristo. Porque assim, era um conforto. O Patrício não queria ir, ele confessa isso. Eu não queria ir, sai fora, um bando de bárbaro, né?
eu vou para esse lugar? Não, ninguém queria ir para nenhum lugar, só que aí todos eles, por amor a Cristo, eles vão no exílio a Cristo pregar, né, o evangelho. Aí a Um jeito principal de questão... disfarçar, né? O desgosto. Oi? Com todo respeito aos Santos, é um bom jeito de disfarçar o desgosto, né? Tem que entregar pra uma galera de sunguinha. Era para eles, era um exercício ascético a missão, porque você está indo para um lugar que sabe-se lá o que vai acontecer com você, né? E aí uma coisa que é engraçada, que nesses missionários você não vê tanto martírio. É uma coisa engraçada. Nesses relatos, ou seja, a missão estava dando muito certo, porque você não vê relato de martírio, né? E aí, claro, né, a principal questão da treta deles vai ser da Páscoa, né? O ciclo da Páscoa. A igreja celta, ela recebeu da Gália, né, o chamado ciclo de Latercus, que foi criado pelo Sulpício Severo. Sulpício Severo, para quem está mais familiarizado, é o cronógrafo lá da história dos francos e o hagiógrafo do Hilário de Poitiers. E aí era uma tentativa de correção dos cálculos, né, baseado no cálculo alexandrino, mas Roma já não usava mais esse sistema. A própria Gália não usava. A Gália usava o sistema vitoriano e Roma estava adotando o sistema dionisíaco, né? Do cálculo do Dionísio Exíguo, né? Que é aquele que vai calcular mais ou menos quando Cristo nasceu, e tudo isso basear para calcular exatamente quando a Páscoa deveria ser celebrada de acordo com o cálculo alexandrino. Então, assim, não é que eles tinham um cálculo que era apostólico, judaizante, não, eles tinham um cálculo que nem os ortodoxos têm hoje, eles têm um cálculo que é baseado num calendário atrasado, né? Astronomicamente mais incoerente, né? Mais primal, né? Mais, você falou, faltava amadurecer. Faltava um estudo de matemática mais acentuado. Exatamente. Nada contra os nossos amigos queridos ortodoxos e tal, né? Mas só que assim, depois, como o cálculo caía em 14 de Nisan, Nisan é abril, né? Agora, né? 14 de Nisan, que nem os judeus. Aí depois se criou toda uma argumentação teológica de que essa era o cálculo da Páscoa da Ásia Menor, o cálculo jônico, que João celebrou a Páscoa assim, que nem foi lá na controvérsia que teve lá no século II. Só que aí depois os missionários saxões não compraram essa ideia, não. E aí você vai ter também uma outra questão, que é a tonsura, né? Tonsura monástica, que era diferente. Os celtas, pelo que parece, eles usavam cabelo longo, né? Enquanto que os romanos estavam adotando uma prática, que é aquela prática da auréola, né? Que você raspa a cabeça aqui, fica uma auréola na tua cabeça. E isso, o Beda, que é a nossa principal fonte, ele tece críticas muito positivas à prática celta, né? Fala que eles eram hereges judaizantes, que inclusive imitavam a tonsura de Simão Mago, né? O primeiro herege da igreja. Então, essas divergências, né, quando entram em contato uma com a outra, o pessoal, ao invés de, vamos celebrar aqui bonitinho, não. Virou uma treta, e aí você vai ter a convocação do sínodo de Whitby, em 664. E ela começa com um prelúdio, que é o príncipe Alfred, ele expulsa os monges de Iona da Nortúmbria. E aí o filho do rei Oswald, né, o rei Oswald foi quem trouxe os monges. O filho dele, o rei Oswio, vendo esse problema da corte, ele vai convocar o sínodo. E aí, claro, a principal questão é a Páscoa. O bispo Colman, né, de Iona, ele vai defender essa ideia de que é uma tradição jônica, joanina e do Columba, ou seja, São Columba, ele tinha autoridade do Columba, enquanto que o Wilfrid, que é o porta-voz romano, que depois vai se tornar o arcebispo de York, ele vai defender a tradição romana, vai dizer que vai usar os argumentos da questão petrina, né, de que o bispo de Roma tem autoridade, as chaves, vai acusar os celtas de judaizantes, vai dizer contra o Colman,
O Columba estava desculpado, porque eles não tinham conhecimento da prática romana, que é a prática universal da igreja. Agora, vocês sabem qual é o certo, vocês não seguem e querem imitar os judeus em sua rebeldia. Então, vocês são hereges por isso. Aí o Beda vai descrever o seguinte, porque assim, as duas fontes do sínodo são a radiografia do Wilfrid, né, que ele é santo, São Wilfrid, de York, e o texto do Beda, né? E o Beda vai dizer o seguinte, que o debate acabou quando o rei questionou o Coleman sobre se Jesus Cristo realmente tinha dito, né, que Pedro tinha as chaves do céu. E aí o Coleman vai lá e concorda, e aí o rei fala, então, se Pedro tem as chaves do céu, logo a gente vai ficar com a prática romana. Então, com isso se encerra o sínodo, né, segundo a descrição de Beda. Você tem essa vitória romana da questão da Páscoa. O primaz, que estava em Leinster, agora é transferido para York, então o primaz de toda a Nortúmbria é o arcebispo de York, não o bispo de Leinster. E com isso, né, o sínodo de Whitby, ele é o grande marco porque ele é a decadência geral do rito celta, né? Cada vez mais as práticas celtas vão sendo abandonadas em favor da prática romana. Só que assim, não foi assim, o sínodo aconteceu aqui, 600, todo mundo aceitou, não. Vai demorar pelo menos 300 anos até que todos esses territórios que tinham esse rito celta aceitem a prática romana. E não necessariamente eles vão abandonar o rito em si, né? Celebrar a missa no rito romano. O rito romano só entra em vigor, por exemplo, na Irlanda no século XII. E aí a gente tem, claro, né, a nossa principal fonte, que é o Beda o Venerável. E o próprio Beda, ele desconfiou dos argumentos. Porque quando o Wilfrid atacou o Coleman, ele vai dizer que, na verdade, que o cálculo que eles estavam usando era o cálculo romano. Só que o Beda vai desconfiar, porque o Beda era matemático, e o próprio Beda depois vai escrever uma obra chamada De Tempore, que é sobre o tempo. Ele mesmo vai começar, ele vai pegar as obras do Dionísio, o Exíguo, e vai começar a recalcular essa questão da Páscoa com a data alexandrina, e o cálculo do Beda vai ser o oficial para toda a igreja. É interessante isso. E aí, claro, o Beda, nessa história toda, a gente usa as criações dele, né, antes e depois de Cristo, né, o inglês até hoje usa em latim, né, Anno Domini, né, AD e DC. Então, é isso, né, sobre essa treta, sobre essa fase inicial, né. Sobre essa treta. Um outro tema interessante é o tema da Páscoa. Eu acho que dá um outro vídeo, vamos intimar Felipe para vir aqui também falar sobre isso, até inclui a questão do Papa de Roma hoje em dia, falando sobre a questão da data da Páscoa. Ianzão da Massa, eu não lembro se você falou do tema que era da guerra após o sínodo. Eu falei a Batalha de Chester, né. Aí, isso acabou com o arcebispo de York. Não, isso foi antes desse sínodo, isso foi depois do sínodo de Chester. Tá. E foi aquele sínodo que os galeses se recusaram a submeter à autoridade do Agostinho. Entendi. Porque essa batalha, os anglo-saxões vão invadir o país de Gales e conquistar eles. Uhum. E aí, assim, não quiseram obedecer por bem, vai obedecer na força agora. Entendi. Será que remota também aquela ideia de maldição de Beda, que diz que o pessoal ia ser dominado pelos anglo-saxões? Então, o Beda, ele coloca como se fosse uma profecia que o Agostinho de Cantuária teria profetizado. Já que vocês estão de rebeldia aí, tá bom. Não quiseram obedecer, vão se lascar agora. Só para finalizar, Beda era um santo ou não? O Beda? O Beda é santo em todas as igrejas do Ocidente, né? Mal ele vejo um santo, só vejo venerável Beda. Não, é porque assim, venerável é porque ele é monge. É o título. Beda, São Beda o Venerável, né? Aliás, todos os personagens que eu citei aqui de nome, com exceção de Pelágio, são santos, tanto na igreja católica quanto na igreja anglicana, né? Sim. Todos são. A questão é que, assim, os santos celtas, a maioria deles não entra
no calendário, assim, só esses mais, tipo, os grandes missionários, o Columbo, o Patrício, a Brígida, eles não entram no calendário romano geral, né? Mas Sim. eles sempre foram cultuados na Irlanda, tanto é que você tinha o calendário próprio deles, lá de tantos santos que eles têm, porque outra coisa que você vê nas radiografias é que quando eles convertiam as pessoas, eles chamavam de santo. Ah, a gente converteu, aí chamava de santo. Por quê? Porque a ideia de que o batismo torna todo mundo santo. Então, assim, todo novo cristão, depois de batizado, ele era santo. Então, aí você vê assim, a descrição nas radiografias. Não, porque existia 50 mil santos na Irlanda. Quer dizer, que tinha 50 mil batizados na Irlanda, né? Que legal. E muito obrigado pela essa, não vou dizer aula, porque, tipo, teve conteúdo de aula, mas foi tão dinâmico que foi muito divertido de conversar sobre a Igreja Celta. Assim como E todas a as gente vai ter a parte 2, né? Tem que Oi? ter a parte 2. A gente tem que ter Tem, a aí parte fala 2. da fase romana. Eu já estou pensando nisso, depois eu te falo também. Ei, meu Que a irmão, parte 2 a gente ficou aqui nas ilhazinhas, mas assim, as práticas celtas, como eu disse, né? Algumas se tornaram universais, porque eles foram para o continente. vamos falar sobre isso. Ei, você já é de casa, não precisa nem convidar para voltar aqui. Então, a porta sempre está aberta para você, meu irmão. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Olha, recuperem a tradição dos celtas, mas tem essas bobagens de jovem místico, que assim, os textos estão todos acessíveis online, assim, a maior parte dessas radiografias estão acessíveis em inglês mesmo. Então, não sei inglês, tradutor. Use o tradutor, porque assim, não se prive dessas tradições, dessas coisas, porque as coisas impactam a nossa vida até hoje. Tipo, quem, pelo menos, eu não sei como que é na igreja anglicana, como que é a confissão, né? Mas assim, quem é católico romano, todo mundo faz a confissão derivada dessa tradição celta, né? Porque em outras igrejas, por exemplo, a igreja armênia, né, que é oriental, ela não tem essa prática de confissão auricular, é tudo na liturgia, né? Então é uma prática que é herança do Ocidente, né? E as pessoas praticam, né? Quem me convenceu a começar a fazer confissão foi Lucas Serrano. Ele escreveu um texto enorme para mim, dizendo por que eu deveria me confessar. Aí agora, quinzenalmente, a gente se confessa, não sei ele, mas eu. Então, um abração aí para o nosso presbítero, nosso reverendo Jordano. E é isso. Lucas, quer falar alguma coisa? Eu ia agradecer o Ian, mas ele já é basicamente da equipe, então não faz sentido. Brincadeira. Obrigado, velho, por ter tirado esse tempinho aí para dar uma estudada. Muito interessante, pouco divulgado. E vamos continuar aí, vamos fazer a parte 2. Isso aí. Ah, Então, eu também agradeço aqui, porque o Lucas confia muito em mim, né? Porque ele me chamou para um tema que não tem nada a ver com o Oriente, né? um tema que, de certo ponto, envolve a minha igreja. Ian, tu conhece alguém que sabe desse tema, Ian? Eu gosto desse tema, eu posso falar sobre esse tema. Meu irmão, foi uma satisfação Sobre enorme. assim, gente, é isso que faz o Papo Saco legal. É, satisfação enorme. Você praticamente já tem a DM do Instagram da página, a senha aqui da conta do YouTube. Então, é isso, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe você. E foi isso que você falou. A Igreja Celta enriqueceu o corpo de Cristo. E glória a Deus por isso. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. E vamos confessar.